You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my under my mercy, come and wait till we are standing face to face. I see no stain on you, my child. You're beautiful to me. Todos os pecados são destrutivos, mortais, não é? Ofendem Deus. Mas alguns pecados, eles são como um gatilho que abrem a porta para toda espécie, toda a gama de pecados. Eles são como assim, eu diria, o vírus da AIDS, não é? É um vírus, mas ele abre a porta para outros vírus penetrarem o sistema, causando morte no ser humano. Então alguns pecados são assim, eles até têm uma cara mais sutil, mas eles abrem as portas, eles têm essa malignidade, como todos os outros, mas ele tem essa malignidade multiplicada. Nós somos pessoas que naturalmente gostamos da recompensa dos nossos desejos instantaneamente. É isso que o homem deseja. Esses dias alguém estava conversando comigo pela internet, e eu estava pensando nisso. A pessoa disse: olha, pastor, eu gosto muito de ver os vídeos, as mensagens na internet, mas às vezes eu fico irritado. Eu pensei: poxa, o cara fica irritado. Por que você fica irritado? Eu fico irritado porque às vezes demora a carregar o vídeo lá no computador, e eu fico irritado, sem paciência. Nós somos assim, nós não suportamos que um vídeo carregue o tempo necessário no YouTube. Nós estamos acostumados com, supermercado. Nós não saímos para caçar a nossa comida na floresta, nós vamos ao supermercado. E agora nós queremos supermercado 24 horas, nós queremos que tenha, 100 caixas para nos atender. Nós queremos farmácia 24 horas, nós queremos shopping aberto nos feriados, e se possível que fossem 24 horas também. Nós agora usamos cartão de crédito, tudo para facilitar, tudo para ser mais rápido. Nós usamos smartphones, mandamos mensagem de texto, conversamos FaceTime com as pessoas, queremos comunicação rápida com pessoas em qualquer lugar do mundo. Nós queremos uma entrega rápida, não é? Nós compramos algo pela internet, ou então compramos pelo telefone, e se demorar 20 minutos a entregar o que nós pedimos, nós achamos que aquilo já está muito lento, que a pessoa tinha que ser mais rápida para entregar nosso remédio e nossa pizza. Nós somos grandes amantes do imediatismo, e toda a cultura à nossa volta alimenta isso. Por quê? Porque o ser humano naturalmente é amante de si mesmo, e ele queria que fosse assim, que todas as coisas, o lema do coração natural, e principalmente da nossa cultura, geração, é sem demora. Esse é o nosso lema: tudo rápido, tudo pronto, fast food, nada demorada. Se eu quero comer algo, eu quero que seja entregue em minutos. Nós pensamos hoje em termos de frações de segundos. Outras gerações não tiveram acesso a essa facilidade, essa rapidez. Então muitas pessoas às vezes me perguntam: pastor, eu sinto que o meu líder, as pessoas falam comigo na internet às vezes, não me ama. Mas por que ele não te ama? Porque, olha, eu mando às vezes e-mails e às vezes demora a ser respondido. Quanto tempo até eu ter a resposta, ou eu marcar um encontro e ser atendido, eu devo duvidar que essa pessoa me ame? É assim, nós medimos o amor assim. Então as pessoas hoje têm 1000 reclamações em seus corações. Olha, se as pessoas me amassem, se a igreja me amasse, se os irmãos me amassem, se as pessoas me amassem, se voltariam logo para mim, me ouviriam logo, me responderiam logo.
me dariam atenção logo. Muitas pessoas cobram amor dessa forma. Quase todas as pessoas que conversam comigo sobre amor, elas têm uma reclamação sobre a falta de amor das outras pessoas. As pessoas não me amam, meu pai não me ama, minha família não me ama, meu esposo não me ama, minha esposa não me ama, a igreja não me ama. E por que não te ama? Porque eu não sou atendido logo, eu não tenho atenção logo, as pessoas não me dão atenção, não me respondem logo, eu não tenho o feedback logo, e as pessoas cobram, ficam chateadas, magoadas, mas isso é uma contradição. Essa pessoa não podia estar mais longe da verdade de Deus. Quem cobra o amor nesses termos é um verdadeiro... É uma pessoa que não conhece nada a respeito daquilo que ela cobra, a respeito de Deus. Porque quando nós cobramos o amor de maneira indignada assim das pessoas, nós estamos cobrando algo que nós não sabemos o que é, ou que nós não temos. Então por que cobramos? A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 13:4: o amor é paciente. O amor é paciente. O cara está cobrando, o outro não me ama, por que ele não te ama? Porque ele não responde logo. Mas então você está cobrando ele um amor que você não tem, porque o amor é paciente. Ninguém que não é paciente pode cobrar o amor. Devia cobrar o amor de si mesmo, olhar para o seu coração como um coração que não sabe o que é amor. Ou seja, eu não sou qualificado para esperar das outras pessoas e questionar delas aquilo que eu não sei o que é e que eu definitivamente não tenho, porque a minha maneira de falar sobre amor é o oposto da definição bíblica sobre amor. Então, antes de questionar o amor das pessoas, eu tinha que questionar o meu amor por não saber ser paciente. Ou seja, eu estou cobrando algo que eu não dou a ninguém. Eu não tenho... Quando uma pessoa, eu, você, qualquer um, não tem prática na gestão das emoções que exigem de nós espera e paciência, quando eu sou um amador no que diz respeito à paciência, eu não posso cobrar amor, porque eu sou o oposto exato do que é amar e do que é o amor bíblico. Então a minha definição de amor é a definição de um coração egoísta, que não tem nada a ver com amor. Eu quero o benefício imediato, e eu acho que ser atendido imediatamente em meus desejos, ou o mais rápido possível, é sinônimo de amor. Mas isso é o oposto da definição do amor. Então eu exijo isso nos meus relacionamentos, no meu casamento, no meu local de trabalho, nos meus sonhos. E então eu vivo cheio de problemas, tudo se esvai rápido na minha vida. Os casamentos agora, a nossa cultura, terminam nos primeiros anos, as pessoas pulam de lugar em lugar, pastores ficam pouco tempo na igreja, pessoas ficam pouco tempo, tudo em nome do amor, todos cobrando o amor de todos. Um amor que está em contradição com aquilo que a Bíblia diz sobre o amor. Nós somos treinados pela nossa cultura a não entendermos nada a respeito disso, e ao mesmo tempo nós somos treinados pela nossa cultura em que nós temos que ser atendidos rápido, e aí nós pegamos essa coisa chamada, esse pecado, que é nos colocar no centro das coisas, e achamos que isso é ser amado. Então, quando eu não consigo o que eu não quero, o que eu quero, como eu pedi, no tempo que eu acho que as pessoas devem responder, e o mundo à minha volta, eu levanto a voz e me ofendo. Então eu protesto, eu reclamo. Então eu lá na loja ou em qualquer lugar, eu quero falar com a gerência. Eu quero imediatamente, sei lá, para a internet para falar para todo mundo que aquele lugar não me atendeu bem, que me fizeram esperar, que não é bom. Então eu ameaço ir embora. Eu ameaço falar da minha experiência ruim para todas as pessoas. E eu faço tudo isso e estou pensando em termos de amor. Nós somos treinados então
para sermos atendidos nas nossas demandas com rapidez, em segundos. E nós somos rápidos para questionar o amor das pessoas, o amor da igreja, o amor dos irmãos, o amor da nossa esposa, o amor dos nossos filhos. Mas Paulo diz: o amor é paciente. O amor é paciente. Então, se você tentar construir amizades duradouras, relacionamentos longos, uma vida inteira, uma vida espiritual em Cristo, uma comunhão com a igreja, você tentar construir uma comunidade que mostre a glória de Deus ao mundo, pregar o evangelho verdadeiro com esse espírito, na ideia do eu preciso de respostas rápidas, ou então eu não sou amado, eu estou negando toda a verdade sobre o amor. Eu sou uma contradição ambulante. E nós vivemos numa época em que eu escrevo e edito num computador que é rápido, você também. Usamos um editor de texto. Aquela máquina faz operações matemáticas complexas com uma rapidez incrível. Eu uso o meu mouse e dou alguns cliques, e processos complicados se resolvem, e pesquisas que levariam dias numa biblioteca são feitas. E eu uso um cartão de crédito para comprar algo do outro lado do mundo e fazer um download imediato para o meu computador, para mim já ouvir a música ou desfrutar daquele software. Ou então eu pago para o Sedex 10 entregar antes de 24 horas na minha casa, e eu começo a definir toda a vida nesses termos. Agora, quando nós nos aproximamos do reino de Deus e de Deus, você deve esquecer tudo isso. Todas as pessoas que reivindicam amor assim são o oposto do amor. Seria como o diabo exigindo santidade de alguém. A construção de uma vida de integridade que honre a Deus, que seja uma bênção para o mundo, uma bênção para a igreja, uma bênção para o meu lar, uma bênção para a minha família, que edifique as outras pessoas, que faça de mim o que Deus quer, não um cobrador de todas as pessoas, e até mesmo de Deus, exigirá tempo e longo prazo, de modo que o nosso orgulho seja humilhado. Esse mundo é difícil, duro, nós ficamos enfermos, nossos planos se esvaem, nós precisamos da graça de Deus diariamente. Mas na Bíblia, na palavra de Deus, você não vai ver a palavra amor e instantâneos operando juntamente. Pelo contrário, nós devemos ser gratos a Deus por causa disso. Deus ama Abraão e promete a ele um filho. Então passam décadas para Abraão receber esse filho. Abraão envelhece. Na Bíblia, Jesus espera 30 anos, o Filho de Deus, para ter um ministério de 3 anos. Ele espera 10 vezes mais, para só então agir. É assim, porque o amor é paciente. 1 Coríntios 13, 4. Deus liga essas coisas e mostra que o instantâneo não é algo destinado a educar as nossas vidas, a preparar nossas almas, a nos conformar à imagem de Cristo. O Espírito Santo nos enche desse amor que é paciente, e nós precisamos de tempo para aprender. Nós precisamos de tempo para o nosso egoísmo e orgulho ser destruído. Temos que aprender a suportar, temos que aprender a amar, e o amor é paciente. É disso que nós precisamos. Então, em Tiago 5, 7 a 11, Tiago fala exatamente sobre isso. A paciência é um fruto do Espírito, a impaciência é um fruto da carne, é pecado. Deus odeia, Deus julga. Sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor Jesus. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor se aproxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que vocês não sejam condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas
que falaram em nome do Senhor, como eles esperaram, como foram pacientes, como pregaram durante 40 anos, como Jeremias. Eis que temos por bem-aventurados os que assim sofreram, esperaram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, Ele ama. Sabe, pessoas superficiais pensam em pecado sempre em termos de atos, a mentira, a violência, a impureza final. A Bíblia, ela sempre gosta de colocar diante de nós a essência do pecado. Por isso eu disse que alguns pecados, eles são sutis, mas eles são a chave, o gatilho para muitos outros pecados. Eles são destrutivos assim. Gálatas 5 fala constantemente sobre os frutos da carne, como sendo a inveja, o ciúme. São coisas que as pessoas sentem, não há nenhuma ação externa, não está acontecendo nada. Alguém pode estar cheio de inveja e ciúme e não está fazendo nada, não há um ato ainda. Parcialidade, egoísmo, mesquinhez, impaciência, que Deus vê como atitudes essenciais, que revelam na verdade a malignidade do pecado e a depravação do coração humano. E é claro, a violência, a impureza, mas essas coisas são sintomas externos desses males mais sutis e destruidores dentro de nós. Esses atos externos que você vê na vida, tudo mal externo no mundo, na sociedade, é a erupção do vulcão que é o coração humano. Mas a larva, não é? É a impaciência, é a mesquinhez, é o egoísmo, é a ideia de que eu sou o centro das coisas. Então a razão pela qual Deus faz uma declaração forte como essa, no versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que vocês não sejam condenados. Eis que o juiz está à porta. Você vê, você acharia isso algo pequeno, mas o fruto do Espírito é a paciência. O Tiago está falando a respeito disso. Deus odeia isso. Não resmungueis um contra os outros, para que você não seja julgado. Nós achamos que alguém, por exemplo, impaciente, não merecia o inferno eterno. Mas Tiago está dizendo, olha, é assim que Deus olha para isso. A condenação de Deus recai sobre os murmuradores. Você diz, por quê? Você acha que o assassinato seria mais grave? Mas o que é o assassinato? O que são os atos externos de violência ou a impureza externa? São os resmungos implantados em nossos corações, que não ficaram satisfeitos como nós achávamos que eles deviam ser satisfeitos nas situações da vida. O que você acha que é um crime? É feito do resmungo e da insatisfação no coração do homem, a loucura. É por isso que quando você olha para os frutos do Espírito, você vê amor, alegria, paz, autocontrole, humildade, satisfação, frutos do Espírito. É o que o Espírito Santo produz nos corações regenerados na sua operação, nos filhos de Deus. E tudo isso se liga a essa coisa chave chamada paciência. A impaciência é um pecado que abre o sistema para males terríveis. E nós devemos encarar isso em nossas próprias vidas, porque a impaciência está na raiz dos grandes males da nossa vida.
Paulo diz assim, por exemplo, a Timóteo, em 2 Timóteo 2:3: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Como é que você pode sofrer aflições? Com paciência. É sofrimento, é aflição. Sofre. Você vê, animais não sofrem, animais sentem dor. Porque o que é sofrer? Sofrer é ligar a dor de ontem com a dor de hoje, com a dor daqui a uma hora. Esse cara está sofrendo há um mês, esse cara está sofrendo há anos. Jó está sofrendo todas essas coisas. O filho dele morreu, depois aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo. Está sofrendo. Agora, já o animal, ele não liga o que aconteceu ontem. Eu lembro naquele ano quando meu pai morreu. Não, ele não liga a dor de ontem, ele está sentindo dor. Aí sofrer, o ser humano vai ligando todos esses sofrimentos, sofre. Então Tiago diz: não resmungue, ou você vai ser julgado. Ele está falando sobre paciência. A paciência é um fruto do Espírito. Você vê, as pessoas que cobram o amor do outro é a contradição, porque ele está cobrando algo que ele não conhece de forma nenhuma, e nem dá a ninguém, porque o amor é paciente, porque o Espírito que produz o amor produz a paciência, e é nesses termos. Sem esse fruto, todos os outros se tornam impossíveis. Então nós precisamos de uma definição, porque nós podemos ter definições erradas. Você vê, o cara que cobra amor tinha uma definição completamente diabólica de amor, por isso ele cobra daquele jeito, se sente mal. Mas quando nós olhamos, por exemplo, a paciência, o amor é paciente, diz Paulo no versículo 7 e 8 aqui de Tiago 5, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva, temporão e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor se aproxima. Então, quando nós pensamos em paciência com as pessoas, impaciência com as situações da vida, não é? Sinais fechados, ônibus que demora, patrão que não reconhece, não nos dá a promoção, com nossa esposa, com nosso esposo, com nossos filhos, com a impaciência da vida. Em última análise, a razão por que a impaciência é tão ruim é porque ela é um mal terrível na alma. E porque por baixo, a impaciência, na verdade, é um coração impaciente em relação a Deus. É isso que a Bíblia liga. E se nós enfrentarmos isso, e nós começamos a entrar na verdade de que Deus odeia isso, e que isso rega uma semente, uma quantidade enorme de sementes terríveis em nossos corações. Então Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva, temporão e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor se aproxima. Então o que a Bíblia fala a respeito disso? Paciência, longanimidade, algumas versões. Bom isso, não é? A palavra grega é macrotumos. A palavra macro, a gente já está acostumado a usar ela. Macro é grande, não é? Há até uma transliteração. E tumos significa raiva, ira. Então é a junção dessas duas palavras. Na Bíblia há outra palavra para raiva, para ira, que é orgê. Há tumos e orgê, mas orgê, ela é usada mais numa ira mais definida. Uma raiva mais que não é uma explosão do acúmulo, mas é algo definido. Do céu se manifesta a ira de Deus contra todo o pecado. É uma coisa constante. Tumos é como se fosse assim um incêndio.
uma explosão, algo que acontece, vai crescendo e de repente explode. Então, macrotumos fala de a demora, por isso que a palavra é longânimo, seria assim, ser pavio muito longo, nunca explode, porque o pavio queima, não chega na bomba, é longo, em vez de ser, nós usamos essa expressão pavio curto, é isso, é o oposto disso, é o que significa, ou seja, a paciência significa você trabalhar com o que nós podíamos chamar de gratificação atrasada, a gratificação que demora. A paciência significa sofrer, não receber a gratificação desejada sem atacar, sem consumir o pavio que fizesse você reagir de uma maneira que desonra a Deus aquilo. Ou seja, você está com uma pressão sobre você, de alguma forma, criada por qualquer situação, alguma coisa não está acontecendo como você gostaria que acontecesse, pode ser qualquer coisa, e há sempre uma tentação em você reagir e atacar por causa disso. Cobrar, por exemplo, como eu estava dizendo, uma pessoa com uma definição oposta do amor, cobrando amor. Quando você ataca, você chegou ao fim da paciência, aquele foi o limite, é isso. Assim, uma pessoa paciente é alguém que não ataca, não chega àquele ponto. Agora, você pode atacar de muitas maneiras, e é isso que a Bíblia diz. Você pode atacar e dá um murro em alguém, mas você nem sempre ataca assim. Primeiro que às vezes nem sempre isso será bom para você, o outro pode atacar mais forte, mas você pode atacar com a sua língua, não é assim? Você pode, Tiago falou assim, não falem um dos outros. Você pode simplesmente chegar para alguém e falar, essa pessoa assim, sabe? Você atacou, você reagiu, você chegou àquele ponto. A ideia não é um soco, mas é ferir. Quando você chega ao entendimento bíblico, você sabe, nesse momento você fez exatamente isso, você está atacando. Isso é tão ruim quanto ter dado o tapa. Você pode não atacar com a mão nem com a língua, mas você pode murmurar aquela coisa que você fala para você mesmo, sabe, baixo. Puxa vida, por que você é assim? Por que essa pessoa é assim? O que isso está acontecendo comigo? Por que as pessoas fazem assim? Por que meu patrão não me reconhece? Você não ataca com a língua, nem com a mão, mas você essencialmente está reclamando da situação. Só está você e Deus ouvindo. Você está atacando. Você não consegue segurar. Aquilo fluiu de você. É ruim de todas as formas possíveis, biblicamente. Então, a pessoa paciente é a pessoa que tem a sua gratificação adiada. Aquilo que ela espera atrasa, demora. E o paciente é aquilo que, ao sofrer isso, não ataca com a mão, não ataca com a língua, não tem um coração amargurado, não ataca com a vontade. É sobre isso que a palavra de Deus está falando. Isso é um fruto do Espírito. Tiago disse que quando nós rompemos isso, nós trazemos julgamento sobre nossas vidas. Então, quando você chega no seu limite, você diz: agora eu tenho que agir. Agora eu tenho que tomar isso nas minhas mãos. Eu vou ter que agir da maneira que eu sei que não é certa. É isso. A impaciência, ela abre a porta para outros pecados. Ela é um gatilho, como eu disse, sabe? Isso acontece em todos os meios. A gratificação que eu achava que merecia vai ser alcançada de alguma forma.
Isso pode acontecer a respeito do trabalho, a respeito de eu ferir alguém, a respeito do sexo. A gratificação, o tempo, eu não posso esperar. Você trabalhou duro, mas as coisas não saíram direito. As coisas não saíram como você esperava. Por quê? Porque a agenda de Deus não é a nossa agenda. Então o que acontece? Eu penso, eu agora mereci o aumento, eu mereci o reconhecimento, ou então eu fiz planos que eu ia casar, mas agora não deu certo, e as coisas não deram certo, e você pensou que ia ter um aumento e não teve o reconhecimento, você pensou que ia ter a promoção, a gratificação foi adiada sei lá por quanto tempo, você pensou que ia casar agora, mas você não vai. Você pensou que já estaria casado, mas não vai. Você pensou que ia poder comprar aquilo que você contava com aquele aumento ou com aquela promoção. O que acontece é que sua agenda e programação está atrasando a sua satisfação, a gratificação que você acha que merece. Então você começa a atacar com a mão, com o coração. Então o seu interior se revolta, fica amargurado. Então você diz: eu mereço algo agora, algo hoje, eu vou fazer algo a respeito disso. Eu não posso ter o que eu quero, mas eu tenho que ter alguma coisa. Então as pessoas dizem: eu sei que é errado, eu sei que não é a coisa certa, mas nesse momento você perdeu a paciência. Então você ataca com o coração, e isso abre porta para um pecado que eu diria que ele rega toda espécie de males em nós, que é a autopiedade. A impaciência faz você sentir pena de você mesmo, e a autopiedade não nos prepara para nada que honre Deus. Sentir pena de nós mesmos faz nós termos essas sensações: as pessoas não me amam, as coisas não acontecem. Pena de nós mesmos é água, é chuva sobre sementes malignas em nossos corações. Há uma enorme quantidade de pequenas sementes em sua vida, coisas terríveis que estão lá, inertes. Você tem o potencial de ser muito cruel, você tem o potencial para ser perverso, você tem o potencial para ser autoindulgente. E essas sementes, tudo que elas precisam é que a impaciência abra a porta para a autopiedade, e a autopiedade rega essas sementes em você e faz brotar todas essas coisas, ataca o coração. Então uma pessoa paciente, ela sabe lidar com a gratificação adiada sem atacar. Ao fazer isso, não é aberto porta para a autopiedade em nós, sem atacar com a mão, com a língua, com o coração, com a vontade. Aquele coração está disposto a se submeter, eu diria, à agenda de Deus. Você merecia ter um aumento agora, mas você não vai ter. Você devia estar saudável. Há tanta pessoa saudável na sua idade, você devia estar saudável. Seu organismo devia estar funcionando direito. Há muitas pessoas casadas, mas você não. Então o modelo que Tiago nos dá aqui é o modelo do fazendeiro. É interessante, ele diz: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. O agricultor palestino, uma terra mais seca, havia 2 chuvas especiais para o agricultor. Todo agricultor vive essa angústia. Lá mais ainda, você não podia plantar
até que a chuva temporã caísse, porque o solo estava seco, poeirento, depois de um verão quente. Você precisava que a chuva no outono colocasse umidade suficiente no solo para que a semente brotasse. Então o agricultor, que é a figura que ele está usando, tinha que esperar a chuva temporã. Ele estava com as sementes, mas aí a chuva não vinha. Você está querendo semear, mas você não pode, porque só podia semear depois da chuva temporã. Você não controla a chuva, você tem que esperar. E há essa tentação de impaciência e insatisfação porque a chuva não vem. E você todo dia acorda, olha para o céu sem nuvem, eu tenho que semear. E ele diz: o lavrador tem que esperar pacientemente a chuva temporã. Ele tem que esperar a chuva do outono. E você podia ficar pensando: mas se a chuva não cai logo, eu não vou plantar e vai atrasar em meus planos. E havia uma outra tentação: a chuva caía, temporã, molhava a terra, trazia a umidade necessária e ele semeava. Mas isso não acabou. Havia uma mais sutil. Por quê? Alguém pode ficar impaciente e semear mesmo sem a chuva, mas isso é meio... o ser humano, por mais impaciente que ele fique, podia ficar lá amargo no coração, mas ele ia ver que ia jogar a semente dele fora. Mas a outra é mais sutil, que é o que ele diz, porque depois que eles semeavam, eles dependiam de outra chuva, não é? Porque antes ele podia dizer: olha, eu não posso plantar agora, não há nada além de poeira. Então é uma tentação que pode fazer amargo, mas você ainda pode resistir melhor. Mas então vem as chuvas. Então vem a chuva temporã, que era o início do plantio. Eles começavam a plantar. Mas a chuva serôdia era a chuva que dava a granação. É a chuva que amadurece o grão, que faz ele chegar ao ponto da colheita. Então essa chuva de primavera era fundamental. Você não podia colher antes, você tinha que esperar ela cair para o fruto chegar no ponto de colheita. Mas qual é a grande tentação? É porque o fruto está lá e a chuva não vem, a chuva serôdia. E se ela não vir? Eu vou perder o fruto. Aí não está bom ainda, está meio ainda assim, não está no tamanho certo, não está bom, mas pelo menos tem algum, dá para comer aquilo ali. Agora, se eu ficar esperando e a chuva serôdia não vir, eu vou perder tudo. Então, se eu colher agora, pelo menos eu não vou ter o fruto como deve ser, mas eu vou ter alguma coisa. E se eu esperar, eu posso perder tudo. Essa é uma tentação maior, pegar antes da hora. Mas Tiago diz: não, o lavrador, ele espera pacientemente a chuva temporã, que ele joga a semente, depois ele espera a serôdia, ele não colhe, ele não tira antes. Se você tira antes, você vai tirar só uma fração, meia colheita, sei lá, 1/3. Mas você pensa: é melhor 1/3 do que nada. Então eu vou tirar. Mas ele tinha que esperar pacientemente a outra chuva, que daria o tamanho e faria ele ter a colheita certa. Esse é o modelo, é isso que Tiago está ensinando. Muitos estão nessa circunstância agora. Hebreus 12 fala a respeito disso. Hebreus 12 chama a gratificação esperada de provações. Ou seja, você vive para Deus, você vive para a glória de Deus, você tem expectativas, mas isso não acontece. Provações. Isso não acontece em algo que nós podemos pensar em longo prazo e em coisas de pequeno prazo. Isso disciplina as nossas vidas. Então ele diz: olha, as provações, por um momento, às vezes são dolorosas, mas nós devemos estar ali pacientemente. Então ele diz: mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Frutos.
Hebreus 12, 11. Quando a gratificação está sendo adiada, esperando a chuva da primavera, a chuva serôdia, você espera. Você não diz: eu não posso ficar sem essas coisas. É melhor metade da colheita do que colheita nenhuma. Se eu ficar aqui parado sem colher, depois não vem a chuva, depois sei lá o que vai acontecer, eu posso perder tudo. Você escapa para sonhos utópicos de que você pode realmente realizar alguma coisa sem Deus. Então você ataca. É isso. Porque se você ficar parado enquanto lá está esperando aquela chuva que não vem, você pode perder tudo. Você não consegue esperar, você é impaciente. Deus não está em sincronia com a sua agenda. É isso que Hebreus 12 está dizendo, e Tiago também. Mas ele está dizendo: aqueles que esperam colhem um fruto pacífico de justiça, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por ela. Haverá uma colheita de justiça quando nós somos treinados assim. Coisas lindas que o Espírito Santo produz em nós e produz em todos os filhos de Deus. A paciência vai crescer em você, e ela é uma joia rara, e ela cresce, e ela é uma graça em face da gratificação atrasada. É por isso que Abraão esperou tanto tempo. É por isso que Jó esperou com paciência. Quando você vê uma pessoa paciente sofrendo, Cristo, Paulo, Pedro, você está vendo algo raro. Quando a Bíblia diz: Jesus era um homem de dores, experimentado no sofrimento, um homem que sabia o que era padecer, algo raro. Eles estão na definição correta daquilo que são a expressão do caráter de Deus. Ele não está pensando: Deus não me ama, porque Deus está demorando. E nem estendem isso externamente, horizontalmente nas suas relações. Quando você vê isso em alguém, quando você lê sobre Paulo, ou como Tiago está mencionando Jó, e os profetas, como Jeremias, que pregou 40 anos sem nada acontecer, a não ser dor, sem fruto, sem a gratificação esperada, porque quem prega espera, está jogando sementes e espera fruto. Você vê crescer algo raro. Esse é o modelo do agricultor. Se você ficar parado, você vai ter uma colheita. Ele diz: então o agricultor espera pacientemente a chuva temporã para jogar, depois a chuva serôdia para colher. O ideal, claro. Ou seja, tem pessoas que estão esperando a chuva da primavera, do casamento, da vida. Mas você diz: eu não posso esperar mais. E se a chuva não vir? Pense quantos pecados adentram a vida das pessoas exatamente por isso. É isso que a Bíblia está ensinando. Você está sendo tentado, porque há um monte de coisas que você pode fazer que desonram Deus, porque você não pode esperar. Porque você sabe que há um monte de pequenas coisas fundamentais sobre o casamento. O casamento não é só determinadas gratificações, não é só sobre sexo, por exemplo. É sobre constituir uma família, é sobre poder sustentá-la, é deixar a casa do seu pai, da sua mãe, é ser responsável, é criar filhos para a glória de Deus, é criar uma família que é um núcleo que expresse a relação de Cristo com a igreja. Então, como você deve se casar? Com quem você deve se casar? Como? Com quem você deve se relacionar antes de se casar? Como você deve namorar? Tudo isso faz parte daquilo que Deus determinou, e você deve ser paciente. Por quanto tempo? Não sei. E isso é em todos os aspectos da vida. Mas você pode não esperar e dizer: eu tenho que ter, mesmo com perdas.
eu tenho que ter um casamento, eu tenho que ter o que eu quero, não é como eu quero, não é o melhor, mas é melhor que nada. Quase todo pecado é assim. Eu não espero mais em Deus, a minha satisfação, a minha gratificação está sendo atrasada, então eu faço daquilo de uma maneira que Deus é desonrado. Então eu ataco de alguma maneira, com a minha boca, com as minhas ações, com o meu coração, com a minha vontade, e eu penso: olha, isso é melhor do que nada, vou casar com essa pessoa não é servo de Deus, meu casamento não vai ser tudo aquilo, mas eu vou casar. Ou então a minha impaciência me faz atacar, como a Bíblia mostra, com o coração, com a língua, com a minha insatisfação. E você pensa, isso é melhor do que nada, mas não é verdade, é pior, é menos que nada. O que você tem agora, você tem aquilo menos Deus. Isso é a pior coisa que alguém pode ter. Você não tem a bênção de Deus, a bênção que Deus dá, você não tem a promessa de Deus. E como você não pode esperar para ter de uma maneira que Deus fosse honrado, é óbvio que você não vai esperar depois em meio a todos os sofrimentos que aquilo traz. Você vai ficar mais, a impaciência vai abrir porta para mais coisas, mais agentes infecciosos. Se você esperar, as chuvas virão, ou a umidade vai chegar lá de alguma maneira que você não imagina, e a irrigação vai chegar até o deserto, você não sabe como. Então Tiago 5,7 diz: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia, que ele não controla, ele espera. Esse é o modelo. Então ele diz no 8: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Aquelas pessoas estavam sofrendo, não é só que elas não estavam tendo casamento, emprego, salário, sendo bem tratadas, estavam sendo maltratadas pelo mundo, elas estavam perdendo o que elas já tinham. Realmente não há atalhos para essa incrível graça produzida pelo Espírito Santo no coração, nas pessoas que estão sendo trabalhadas por Ele para serem obedientes a Deus. O fruto do Espírito é a longanimidade, a paciência. Mas o desobediente diz: eu tenho que ter isso, eu não posso ter como Deus determinou, no tempo que Deus determinou, eu tenho que ter isso, e eu não posso esperar a chuva, eu não posso ficar esperando a dependência daquilo que Deus faz e de coisas que não estão. A impaciência destrói a vida. Saul, 1 Samuel 13, o que aconteceu com Saul? Ele perdeu tudo, e você pode ver pecados terríveis na vida dele, mas o que abriu esse caminho foi a impaciência. A Bíblia diz que Saul estava reunido com Israel, eles estavam com medo, próximo de uma guerra, e as pessoas com medo alguns iam fugindo, ele ficou impaciente, ele ficou com medo. Então diz assim: vendo pois os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas, e alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, mas Samuel não aparecia, e o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me os holocaustos aqui, vou esperar mais Samuel. Só que Deus deixou claro em Israel que só podia oferecer sacrifícios a Deus os sacerdotes, não podia ser feito de outra forma. Ele tinha que esperar, mas Samuel não chegava.
Ele ficou impaciente. Então ele falou: traz os animais, eu vou fazer o culto do meu jeito mesmo. É isso, a impaciência faz você achar que você pode fazer não como Deus determinou, do meu jeito. Chega, eu não vou esperar mais. Então ele sacrificou os animais, ele fez as coisas. E então Samuel chegou. E Saul saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: o que você fez? O que fizeste? Disse Saul: porquanto eu via que o povo se espalhava de mim e tu não aparecias nos dias aprazados, ou seja, que combinou, e os filisteus já tinham se juntado em Micmais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor eu não orei, e eu constrangi-me e ofereci os holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardaste o que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino em Israel. Mas por que você fez isso? Deus não quer mais você como rei. Deus escolheu alguém que tem um coração que o obedeça. Deus escolheu alguém que se submeta a Ele, alguém que o espere. Mas você não é essa pessoa. E já lhe tem ordenado outro que seja capitão sobre o seu povo, porquanto tu não guardaste o que o Senhor te ordenou. É o fim. Você podia dizer: pois o cara fez o culto e ele não podia mais esperar. O que Samuel pensava, o que Saul pensava era o seguinte: os fins justificam os meios. Eu não vou esperar mais Deus porque a necessidade diz que eu tenho que ir. E que o Samuel está dizendo o seguinte: nada justifica a desobediência. Deus não aceita que a sua impaciência desonre o nome dele, nem com reclamações no coração, nem por atacar, nem com a sua língua, nem com as suas atitudes, nem por prestar um culto a ele da maneira que ele falou que você não podia fazer. Mesmo que sua agenda não seja a agenda de Deus, você não pode fazer nada. Então Saul virou-se para Samuel. Sabe, nós sabemos a diferença do coração de Saul para o de Davi. Davi esperou mais de 10 anos, quase 20, para ser rei, depois que Deus já tinha ungido ele. Mas o que ele fez? Ele era o oposto de Saul. Ele esperou. Ele foi caçado como um bicho, ele começou a comer porcarias no deserto, qualquer animal que ele podia matar, morar em cavernas. Mas ele não reclamou, ele escreveu os salmos. Ele esperou. Ele não fez nada. Porque paciência leva a toda essa sorte de males. Então o Espírito Santo produz em nós longanimidade, porque não há como Deus ser honrado, porque a impaciência produz autopiedade, orgulho, egoísmo. É como se você estivesse dizendo: Deus não sabe o que está fazendo, Deus não conhece, sei lá, a biologia do meu corpo, ou Deus não conhece as minhas necessidades. A programação de Deus não é boa, e isso é traição cósmica. Você pode achar: isso não é traição cósmica, pastor, porque isso não é tão grande assim. Você está dizendo para Deus: olha, eu ainda continuo te achando Deus, eu te louvo como Deus, eu não vou derrubar ti do trono do universo, mas só da minha vida. Na minha vida tu não pode mais reinar, porque eu continuo achando que é Deus sobre o universo inteiro, mas sobre a minha vida não, nem sobre a minha agenda. Então você não pode dizer: ó, Senhor, eu não estou tentando derrubá-lo como rei do universo, mas não como rei da minha vida. É isso que a impaciência é. É isso que Tiago está falando, é isso que o apóstolo Paulo fala, quando fala em Gálatas, e quando fala em 1 Coríntios, e Tiago falando aqui. Por causa disso, pecados terríveis foram regados por autopiedade na vida de Saul. Então vem o versículo 10. Nosso tempo está acabando, mas seja paciente. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, na verdade, quando um homem é paciente em todas as suas relações, ele está, na verdade, sendo paciente em esperar em Deus.
Sua paciência com as pessoas depende da sua paciência em relação àquilo que Deus é. Porque as coisas acontecem horizontalmente. É o que aconteceu com os profetas, ou com Jó, vindo de pessoas e de coisas. Gente roubou o gado de Jó, gente roubou as coisas dele, e o vento derrubou a casa com os filhos dele, tudo isso. Ou seja, ele era atingido por pessoas, às vezes teu chefe idiota, enfim, existem pessoas difíceis no mundo. No entanto, você sabe muito bem que Deus podia ter te dado um chefe diferente. Davi foi perseguido por Saul 15 anos. Deus poderia ter evitado isso, mas Deus não fez assim. Então Davi podia só descarregar sua amargura em Saul e fingir que não estava fazendo nada contra Deus, mas estaria. Esse é o ensino bíblico. Sempre que nós somos impacientes na vida, é porque isso é fruto da nossa impaciência com Deus, o que mostra o terrível estado do nosso coração. É por isso que Jesus era um servo sofredor, nunca se achou maldição em sua boca. Ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Então, isso significa que a minha relação com Deus é completamente errada, e eu vejo Deus de uma maneira completamente antibíblica, de uma maneira pagã. Essa é a culpa que pesa sobre mim. Todo o meu cristianismo se torna falso. E você diz assim: Senhor, eu vou fazer algo para essa pessoa, eu sei que desagrada a ti, mas eu não posso reter mais minha mão, eu vou ter que fazer algo. Sobre o meu casamento, eu vou ter que fazer algo. Eu sei que não é como tu queres, eu vou ter que fazer algo aqui nesse lugar, não é o que tu queres, mas eu vou ter que fazer. Mas eu devia pensar: meus tempos estão nas tuas mãos, eu sei que tu não tens um plano B na minha vida, e que apesar de que mesmo nas situações em que o mal foi feito a mim de fato, na vida e fora, como os sabeus que roubaram Jó, isso não estava fora do teu controle. É por isso que Jó orou dizendo: o Senhor deu, o Senhor tirou. Ele não falou: os caras me roubaram. Não, Deus não estava alheio ao que aconteceu. Não foi culpa simplesmente do pedreiro lá que construiu a casa que não aguentou o furacão, ou dos ladrões que levaram tudo meu. Então você vai ser capaz emocionalmente de lidar com essas coisas, de lidar emocionalmente mesmo nessas situações mais terríveis, de lidar com os sabeus, de lidar com o seu patrão, de lidar emocionalmente. Você não é desestruturado, nem se perde, porque você é capaz de reconhecer o senhorio de Deus sobre a situação, e a sua submissão a Deus e a sua paciência sobre as mãos de Deus leva a paciência em relação às pessoas. E quais são os sintomas da impaciência com as pessoas? Desprezo, mau humor, frieza, sarcasmo, fofoca. Sempre que você lidar com uma gratificação que você esperava, que é atrasada, dessa forma, você não está manifestando a paciência que a Bíblia diz, e você abriu essas portas para a autopiedade, e a autopiedade vai semear todas as sementes de todas essas coisas em seu coração. Então o versículo 11 diz: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Essa palavra é uma palavra maravilhosa. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Bem-aventurado é uma palavra das mais maravilhosas da Bíblia, forte. É como o Shalom do Velho Testamento. É alguém que está numa relação de paz com Deus, que completa a vida dele. É o bem-aventurado, sabe? Ele está num relacionamento íntimo com Deus que não é quebrado. Esse é o bem-aventurado.
mesmo que ele chore, porque ele vai ser consolado. Então o versículo 11 fala que os que suportam pacientemente assim, é uma declaração forte, são bem-aventurados, porque Deus ama o coração paciente. Ele ama. Deus está em casa no coração paciente, ao passo que o impaciente corta Deus fora, porque a impaciência é basicamente uma religião oposta ao cristianismo, mas é o que nós chamamos de cristianismo hoje. Porque a impaciência é dizer: Deus, eu quero coisas, e eu quero agora, e se as coisas não acontecem agora, eu faço o que tu não queres, mesmo sabendo que isso te desonra. Eu faço com a minha língua, eu faço com o meu coração, eu faço com a minha vontade. Essa relação com Deus é oposta do cristianismo, é uma outra religião, é paganismo. O que os pagãos faziam? Eles tinham um monte de divindade: divindade da colheita, divindade do campo, divindade da cidade, divindade da fertilidade, divindade para ter filho, divindade para tudo. Eles tinham Deus para cada coisa, para que em cada situação eles tivessem Deus à mão. E a relação deles com Deus era o seguinte: eu faço um sacrifício para você, dou o que você quer e você me dá o que eu quero. O Deus tinha uma necessidade, e eu cumpria a necessidade dele, dando a comida, o animal que ele queria lá, e ele em troca me dava o que eu queria. E eu tinha um Deus para cada coisa, porque aonde eu tivesse, na necessidade que eu tivesse, eu já teria um Deus para fazer aquilo que eu queria, à medida que eu fizesse aquilo que ele quer, daquilo que ele precisava. Isso é paganismo. Impaciência é paganismo. Não há nenhuma relação entre o Deus e aquelas pessoas. É só uma relação de troca. É a relação que brota da impaciência que faz de mim o Deus, que trato uma coisa que eu chamo de Deus, que eu mesmo criei, com esse desprezo. Vem aqui, eu quero que você faça isso, em troca eu vou te dar isso, eu te dou isso, você me dá isso e pronto. É como se eu estivesse telefonando para o cara da pizza. E Deus é o rei do universo, é o Deus eterno, é o criador da Via Láctea, e nós somos nada. Todo mundo é como pó num balde, você é uma partícula. E esse Deus eterno se manifestou em Cristo para nós, que merecíamos sua ira eterna. E tudo que Ele disse para nós, nos salvando por graça, é dizer: confia em mim, do meu jeito. Eu sou infinitamente sábio, mas você quer uma religião diferente, você ama o paganismo, na qual simplesmente você oferece um sacrifício e encontra um Deus para servir você, quando você serve Ele. Então, essa é a definição de paganismo: a demora de Deus faz com que brote em nós todos os frutos da justiça, no qual Deus tem total prazer. Então você vai ver em toda a palavra de Deus falando sobre a paciência como um fruto fundamental do Espírito em nossas vidas. É sutil nós pensarmos que a impaciência não é nada, mas ela abre a porta para toda sorte de males, e transforma mesmo a nossa relação com o que nós chamamos de cristianismo em mero paganismo. Leva ao máximo da distanciamento de tudo que Deus é. Então há muito que ser dito a respeito disso, mas John Newton, que fez Amazing Grace, tem uma obra teológica maravilhosa. Ele dizia assim: tudo que é necessário Deus envia, e nada pode ser necessário agora se Deus retém. Isso é maravilhoso. Esse homem conheceu Deus. Tudo que é necessário para a minha vida, Deus envia. Se Ele não envia, e se Ele retém, não é necessário. John Newton ficou cego, e quando perguntaram a John Newton por que ele se sentia quando ele ficou cego, qual foi a resposta de John Newton?
Deus decidiu que eu já vi tudo que era para ver nessa vida. Você vê? Não há amargura. É um homem que sabe esperar em Deus. É um homem que vive a verdade que ele conhece. Esse homem que dizia, antes de ser cego, tudo que é necessário Deus dá. O que Deus retém não é necessário, senão Ele dava. E agora, se Deus tirou a minha visão, então eu já vi tudo que era para ver. Não há mais nada para me ver nesse mundo. Eu verei só no próximo. Não há problema. Paciente. Isso honra a Deus. Agora, quando você tem um coração oposto, como o de Albert Camus, né, um cético, ateu, niilista, ele dizia, se há um Deus, ele não acreditava em Deus, mas ele dizia assim, se há um Deus, basicamente, para mim ele é um demônio. Olhe para o sofrimento que acontece no mundo. Eu me recuso a ser paciente com um Deus assim, com a sua sabedoria. Eu balanço minhas mãos para o céu e vejo se há um Deus que ele é injusto. É isso. Esse homem é o oposto de John Newton. Aquilo que nós achamos pequeno produz esse coração que questiona a justiça, a sabedoria, Deus. Portanto, é por isso que a Bíblia não fala sobre a impaciência. Tiago diz, para que você não seja julgado. Quando você ataca com a boca, com o coração, com a mente, a paciência se foi. Você quebrou, você desonrou Deus. E é assim que Deus vê isso. De tal maneira que a obra do Espírito Santo em nós é produzir esse fruto: paciência, longanimidade, porque Deus não pode ser honrado sem isso em sua vida. Isso não é algo pequeno, isso é algo fundamental. Vamos ficar de pé. You're my beloved, you're my bride, to sing